O Guardião da Sétima Passagem, A Porteira Luminosa, de Rubens Saraceni, parte 4. Como fazer isso se eu mesma já não encontro em mim razões para viver? Eu não sou uma boa razão para você, que ouvia com atenção tudo o que eu falava e realizava porque queria seguir uma trilha luminosa? Eu estava no desespero do remorso, mestre amado, e vi no Senhor o anjo quando me tirou da prisão das 7 porteiras. Naquela aflição em que eu me encontrava, outro ser mais puro, luminoso e de olhos tão límpidos, não poderia ter surgido para me dar uma esperança de vida digna. Mas eu me tornei indigna do Senhor, quando desejei só para me livrar do meu incômodo. O Senhor não imagina como essas energias acumuladas em meu íntimo me atormentam. Às vezes imagino ou sinto, pois ao certo não sei o que comigo está acontecendo, que 1000 cobras estão me picando no mais íntimo do meu ser. E isso só se acalma quando destruo mais uma vida humana. Eu a compreendo, irmã amada. São as energias sexuais negativas acumuladas no seu 7º sentido que se transformaram em agulhas que a perfuram a partir do seu íntimo. Isso não tem cura, mestre amado. Isso tem cura, desde que as razões dela sejam positivas, sejam amparadas pela lei e sejam abençoadas pela vida. Quais são essas razões, mestre amado? As tantas iguais a você que a vida renunciaram só para não sentirem mais os incômodos dos seus tormentos. E se curá-las não for uma razão forte, então não tenho mais motivo nenhum para continuar minha iniciação como curador de almas. O Senhor pode curá-las? Só depois de te devolver a vida, com uma das razões dela, a sustentá-la de tal forma que nenhuma dúvida sobre teus sentimentos a vida tenha. Só de imaginar quanto elas devem estar sofrendo o meu tormento é insuportável, pois se Ligoreste e Lagisher descarregaram nelas as suas energias, foi porque não consegui anular neles o desvirtuamento de seus 7º sentidos. Então permita que eu a cure com o que trago em mim, mas que até há pouco eu ocultava de todos, porque sentia vergonha de ter em mim algo tão poderoso, que se usado sem o amparo da lei da vida se tornará um dos meus tormentos. Vendo você sofrer tanto, e tendo em mim esse princípio curador, já não posso ocultá-lo de mim mesmo. Ou ativo esse princípio curador, ou sucumbirei diante do que ali está exigindo de mim neste momento. O que lhe está sendo exigido, amado mestre? Que eu a devolva à vida? Ou faço isso por você, ou serei atormentado para sempre, porque as energias negativas acumuladas em você despertaram em mim um princípio curador tão poderoso, mas tão poderoso que assim que eu a tocar, os milhares de anos que viveu sob o domínio de um tormento irão se transformar em uma eternidade do mais puro prazer. Que poder é esse, mestre amado? É o oposto daquele que Lagisher despertou em si mesmo sem saber como dominá-lo. O Senhor sabe como dominá-lo? Ainda não, mas a vida certamente fará isso por mim, porque só usarei para devolver a vida quem a ela havia renunciado, pois não suportavam mais sofrer o incômodo dos seus próprios tormentos. No final, meu tormento também o atingiu, amado mestre. Se renunciei à vida, foi unicamente para não atingi-lo. No entanto, já era tarde. O Senhor já havia sido atingido por mim quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, não? Nada acontece por acaso, irmã amada. Alguém teve suas razões ao proporcionar-nos um encontro tão denso de emoções naquele dia, no ponto das 7 porteiras, não? Deve ter tido sim, mas agora é tarde demais, pois o gênio que me sustentava está se aproximando para me levar e me livrar do meu tormento. Nenhum gênio a levará, não agora que foi ativado em mim o princípio que pode curá-la, mas ele terá de levar alguém, mestre amado. Você não será levada, porque ele não leva que ainda tem cura. Ele só leva os incuráveis, irmã amada. Eu não vou admitir que ele leve alguém em meu lugar. Não permitirei de forma alguma. Isso veremos quando ele se mostrar a nós, está bem?
Não permitirei que alguém pague o preço das minhas dívidas para com a lei. Elas são minhas e de ninguém mais. Afastem-se, pois ele está chegando e não quero que sofram por minha causa. Naquele momento, 1000 tormentos explodiram no espaço à volta deles, e todos os elementos negativos se fizeram presentes, visíveis e sensíveis. Samuel resoluto pôs-se de pé e falou: Poderoso gênio, por que tu demorastes tanto? Eu observava, curador. Eu não me manifestei antes porque iria impedir a manifestação de um dos seus princípios curadores. Mas agora que ele já se manifestou, não tenho razões para manter-me oculto dos seus olhos. Fico feliz que assim tenha agido. Se antes você tivesse se mostrado aos meus olhos, eu não o compreenderia e não entenderia as razões de você existir. Não imagina quanto tem sido difícil para mim conviver com lembranças tão marcantes em minha memória. Sinto muito se o fiz esperar tanto. Gênio tão incompreendido, mas tão necessário aos que sucumbem ante a força destrutiva dos seus tormentos. Também fico feliz por finalmente compreender-me e entender-me. Venha, Samuel. Eu quero só para mim, ainda que seja só por um momento, mas que parecerá uma eternidade aos seus sentidos. Eu vou, gênio amado, respondeu Samuel resolutamente. Não vá, exclamou Rinesh em um esforço último, mas Samuel foi. E quando retornou, estava com o rosto banhado pelas lágrimas que havia derramado. O que aconteceu contigo, grande mago? Quis saber Ligoresh. O que aconteceu não importa, companheiro, mas o que comigo acontecerá, isso sim importa. E antes que venha querer saber o que acontecerá, digo que isto também não importa. Então o que afinal importa, executor? Perguntou Lagisher. Ajudarmos Rinesh importa e muito, companheiro de destino. Retorne ao seu posto, que irei vê-lo assim que ela tiver retornado à vida plena. Caso você queira, executo a missão que lhe foi confiada e que envolve Ligoresh. Faça isso por mim, executor. Afinal, tenho de refletir muito sobre o tormento que incomoda tanto a mim quanto a ele. Compreende minhas razões, não? Compreendo, sim. Afinal, o executor de hoje poderá ser o executor de amanhã, não? Com certeza será. Até a vista, executor, e cuide bem de Rinesh, pois eu acreditava que ela estava oculta pela luz, e por isso não voltei ao inferno à procura dela. Mas agora que descobri que foi o próprio inferno que a ocultou de mim, todo o meu ser está vibrando no estranho desejo. Que desejo, companheiro? O de voltar aos infernos e me transformar em um tormento de todos os atormentados que lá vivem às custas de suas próprias mortes. Duvido que continue a desejar isso depois que Rinesh for visitá-lo em seu domínio. E para que nenhuma tolice venha fazer até que isso aconteça, a rainha Sikrash o acompanhará, certo? Sikrash. Ouvi bem o nome dela? Ouviu sim, Lagisher. Por que não confias teu cristal de grande mago ao executor para que possamos conversar melhor? Falou-lhe a rainha dos cristais. Você é a rainha dos cristalinos que fulminou o antigo ocupante do trono que agora eu ocupo, certo? Fui eu, sim. Se não me engano, você tinha uns cortes a marcá-lo, não? O executor os anulou em meu corpo espiritual. Falaremos sobre isso também, mas só depois de confiar teu cristal ao executor. Claro que eu confiarei, rainha. Afinal, foi ele. Não tenha-lhe confiado o cristal que trazia em si mesmo que você o anulou, certo? Certíssimo, grande mago da luz negra, mas sobre isso mais tarde também falaremos. Já vislumbro a face do meu executor, ou melhor, executora, afirmou o Exu-rei, enquanto estendia a mão esquerda para que Samuel retirasse o cristal de grande mago que havia em seu íntimo. Quando viu na mão de Samuel, murmurou: pode parecer estranho, mas enquanto você o retirava, senti que meu tormento também era retirado. Foi sim, confirmou Samuel. Afinal, se eu quiser ser um bom curador, não posso anular o mal sem ao mesmo tempo anular a causa dele. E se não me engano, tanto em você quanto em Ligoresh, a razão do mal estava no fato de possuírem cristais mágicos. Agora deixe-nos a sós com Rinesh, porque preciso curá-la. O que eu faço, grande mago? Perguntou Ligoresh. Volte ao seu posto no trono desse domínio, até que eu tenha condições de proporcionar-lhe
uma atenuante para que possa ser julgado pelo Senhor Oxóssi. Samuel recolheu Rinesh nos braços e volitou até um lugar muito bonito, onde tudo combinava com tudo, pois a harmonia era absoluta. Então perguntou a ela: este lugar te agrada, querida irmã? Por que me pergunta isso, mestre? Só diga se te agrada ou não, certo? Tudo aqui é bonito, ótimo. Agora vamos ver outros lugares até encontrarmos um que, além de bonito, tenha algo que transcenda a beleza. Que algo é esse que transcende a beleza, amado mestre? Encanto, querida. Sem encanto, a beleza de um lugar não é superior à de todos os outros. Mas se a beleza de um lugar possuir encanto, então nunca outro lugar nos atrairá tanto quanto o que nos encantou. Se não me engano, os olhos femininos são dotados de um poder todo especial para descobrir lugares encantadores. Logo vamos atrás do lugar que encantará teus olhos de mulher, certo? Meus olhos são os de um réptil, mestre amado. Isso é o que você pensa, mas a verdade é que são de uma linda mulher de olhos azuis, que me encantaram assim que os nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. Meus olhos são castanhos, mestre. Os que vieram azuis, logo azuis são teus olhos, querida irmã. Deve estar havendo algum engano. Já sei o que é. Você ainda se vê como uma cópia astral do corpo que possuía no plano material, mas não é assim que eu a tenho visto, porque a vejo a partir do seu íntimo, querida. Como isto é possível? Ainda que para o Senhor muitas coisas sejam possíveis. Isso ensinarei depois de encontrarmos o lugar que encantará estes teus lindos olhos que tanto me encantaram, certo? O Senhor está tentando hipnotizar-me. Por que acha isso? Horas, não consigo desviar meus olhos dos seus. Talvez isso possa ser explicado pela proximidade dos nossos corpos, não? Como assim, mestre hipnotizador? Bom, eu sempre te senti, mas sempre a uma certa distância. Mas agora que te estou sentindo tão próxima, todo o meu ser vibra intensamente, querida. Será que é por causa dessa sua vibração que já não estou sentindo dores? Talvez seja a sua vibração íntima que as está anulando, querida. Ou não é verdade que seu íntimo está vibrando intensamente? Esse contato com seu corpo tão magnético está mexendo comigo. O que estou sentindo realmente é difícil de ser explicado. Às vezes, sentimos coisas que é melhor não explicarmos, querida. Que coisas, mestre? Coisas como essa vontade que sinto de te acariciar o rosto, teus cabelos, teu corpo, enfim, tudo em ti. Mesmo eu não possuindo rosto ou cabelos, e meu corpo está todo deformado. Já lhe disse para deixar de se ver como que acredita ser e comece a se imaginar como alguém que nunca deixará de ser. Mas eu sou o que sou, mestre das palavras que me encantam e fazem-me acreditar em uma ilusão. Eu lhe digo que a ilusão é o que você está tentando fazer consigo mesma, já que a mulher que tem em meus braços é outra completamente diferente. Eu tenho certeza de que meus olhos não estão me enganando. Mestre, não me olhe assim, por favor. Seus olhos irradiam desejos e mais desejos. Isso a incomoda? Claro que sim. Eu estou a ponto de pedir que o Senhor me beije, tal como beijou aquela doutora tão linda. E uma cobra não tem lábios para serem beijados. A cobra de que tanto fala morreu quando você renunciou ao uso da força para resolver situações insolúveis e só resolvê-las pela razão e pelo coração, querida. Permite que eu a deite nesta relva macia, só para lhe mostrar quanto está enganada sobre você mesma? Como eu gostaria de acreditar que tenho olhos azuis e longos cabelos cacheados, tal como vejo em teus olhos a imagem que faz de mim. Permita então que eu a deite nesta relva macia, querida, e também que me deite ao seu lado, só para poder contemplar mais de perto toda a sua beleza, que me encantou desde que a vi pela primeira vez. Teu poder é tanto que até isso estou desejando. Deita-me, e ao meu lado deites também, por favor, pois não quero deixar de sentir teu corpo junto ao meu. É tão gostoso senti-lo encostado em mim. Samuel deitou-a, e depois de se ajeitar ao lado dela, correu a mão pelo seu corpo bem devagar, e parando em certos momentos, quando com ela pressionava levemente, e fazia com que Rinesh fechasse os olhos e dissesse: como é bom o contato desta tua mão bendita, mestre amado.
Teu poder é tanto que ultrapassa este insensível corpo plasmado e toca um corpo imaginário que vejo teus olhos refletirem. Meus olhos só refletem o que está na minha frente, minha amada Rinesh. O Senhor disse minha amada? Sim. Por quê? Não sou a sua irmã amada? Nunca deixará de ser minha irmã amada, mas já é muito mais que uma irmã para mim, querida, linda e encantadora mulher. Que cabelos! Como são encantadores esses cachos dourados! Posso acariciá-los com minhas mãos? Mestre, está me deixando tão confusa. Por que elogio tua beleza? Sim, afinal, já não sei se acredito que sou, ou se acredito no que o Senhor diz que sou. Sou falível como todos os seres humanos, mas não posso duvidar do que posso ver, tocar e sentir, certo? Ou não são dourados e cacheados estes teus lindos cabelos em minha mão? Perguntou Samuel enquanto levantava uma mecha do cabelo de Rinesh. Ela olhou para o cabelo e um nó na garganta a impediu de dizer o que quer que fosse. Então fechou os olhos e, levando as mãos ao rosto, começou a se acariciar e se sentir. E quando sentiu que seus dedos deslizavam sobre um rosto humano, começou a soluçar enquanto 2 filetes de lágrimas correram dos seus olhos. Mas quando a emoção de sentir-se possuidora de um rosto humano superou sua incredulidade diante do que com ela ocorrera, o pranto convulsivo, vindo do mais íntimo do seu ser, explodiu de forma incontida e comovente. Samuel envolveu-o em um abraço terno e a sustentou enquanto durou aquela explosão emocional. Algum tempo depois, e ainda soluçando, Rinesh correu a ponta dos dedos sobre os lábios dele e depois acariou seus próprios, dizendo: lindos são os teus lábios, mestre amado, e os meus, como são aos teus olhos? Muito lindos e tentadores, querida. Posso acariciá-los? Faça isto, pois por muito tempo minha sensibilidade esteve concentrada só nessa parte do meu corpo. Eu sei que assim foi, mas já não é mais, pois todo o teu corpo agora é muito sensível. Ele é tão sensível que posso sentir nele a existência de outros pontos, 1000 vezes mais sensíveis que estes que vejo. Rinesh, lembrando-se de quais pontos Samuel falava, levou as mãos rumo a eles, para ver se realmente eram sensíveis, mas ele pediu: permita que eu seja o primeiro a tocá-los, está bem? Por que deseja isto, querido? Acho que é porque, nesta tua encantadora beleza que só aos meus olhos se revelou, desejo ser o primeiro em muitos sentidos. Permita-me isso, por favor. Já que tudo faz por mim, nada mais justo que em mim tudo possa fazer em primeiro lugar. Não é por isso, não, querida. Só quero poder revelar-lhe o que vi assim que a olhei pela primeira vez. Até esses meus lábios você viu? Sim. E para não faltar com a verdade, também os desejei. Isso é verdade. Tanto é que já não tenho como ocultar de você o que eu sinto. O que já não consegue ocultar de mim, Samuel? As coisas que são melhor compreendidas caso as sintamos. O que acha de compreender sentindo ao que me refiro? Você me permite tocá-lo? Claro que sim. Afinal, se a mim você concedeu o direito de tocá-la, nada mais justo que retribuir com uma permissão semelhante, não? Muito justo, Samuel, confirmou ela, estendendo a mão até onde poderia compreender melhor o que ele já não conseguiu ocultar mais, e quando compreendeu, murmurou: deve ter sido muito difícil mesmo para você ocultar tudo isso dos meus olhos. Foi sim, confirmou ele enquanto passava a ponta dos dedos sobre os lábios dela, que não resistindo beijou-e a todos os outros dedos, dizendo: vi estes teus dedos irradiarem energias tão puras que, quando alcançavam seus objetivos, curavam-nos e os devolviam à vida. E agora que eu sinto em meus lábios, fico a imaginar o que por mim farão quando me tocarem, Samuel. Não sei se serão capazes de fazer mais alguma coisa onde tudo já foi feito pela vida, Rinesh. Creio que eles só sentirão o que existe de melhor em você. O que é esse melhor de mim, Samuel? Essa tua feminilidade e sensibilidade que tantos desejos despertam em mim. Não sou tão sensível assim. Certas coisas só conhecemos quando são mostradas por meios que ainda desconhecemos, querida. Mas assim que tomamos consciência, outros meios muito mais sensíveis, palpáveis e desejáveis
passamos a querer com tanta intensidade que até ficamos ansiosos. Um desses outros meios é esse que acaricio com minhas mãos. Aos poucos vamos descobrindo os meios que mais nos agradam, querida. Basta não nos precipitarmos, porque nesse campo somos eternos aprendizes, a descobrir em um mesmo seio coisas que nos ativam, emocionam, despertam e completam, além de nos proporcionar prazeres nunca antes vivenciados. Samuel, eu estou sentindo como antes nunca senti a outro. Estou vendo como antes a outro nunca vi. Estou ouvindo de você coisas antes nunca ditas a mim. E também tenho a sensação de estar sendo seduzida por você. Afinal, o que está fazendo comigo, Samuel? Eu estou seduzindo em todos os sentidos. Querida e desejada mulher, não tenha dúvidas disso. Você está usando seu imenso poder só para seduzir-me? Estou sim. Não te incomodas por usar de todo o teu poder só para seduzir uma mulher indefesa ante tanto poder? Nem um pouco, querida. Mas incomoda saber que estou usando de todo o meu poder só para seduzi-la? Não só não me incomoda, como me envaidece. Não é toda mulher que tem a felicidade de ser seduzida como eu estou sendo por você, que se possui muitos recursos, está usando de todos ao mesmo tempo e se torna irresistível aos meus olhos. Em certos momentos, devemos usar todos os nossos recursos, caso queiramos realmente alcançar a plenitude do que tanto almejamos vivenciar, com quem tanto desejamos e amamos. Você me deixa confusa e abre todas as minhas guardas, querido. Afinal, sou porteira, não? Disso não tenho dúvidas. Só com esse teu olhar de puro desejo, já abre certas partes que ainda não tocaste, o que não farás quando tocar. Isso só você poderá dizer-me, certo? Por que demora tanto em fazê-lo? Temos todo o tempo do mundo, querida. O que tanto desejo sentir não resistirá a todo o tempo do mundo, querido. Samuel correu a mão pelo corpo dela e, quando deslizou seus dedos sobre ele, beijou-a, a princípio suavemente, mas aos poucos mais intensamente, até envolvê-la totalmente, e não afastou seus lábios senão quando parou para dizer: como resistir ao que me pede? Deseja resistir? Posso não ser um sábio, mas também não sou tão tolo a ponto de não perceber que resistir a você como a sinto neste momento é pura perda de tempo. Se assim é, então não perca nem mais um segundo do seu tempo, Samuel. Você vem ou eu puxo para mim? Por que não fazemos as duas coisas ao mesmo tempo? Samuel foi e Rinesh o puxou, não o soltando mais até adormecer o sono que toda mulher deseja dormir, nos braços do homem amado, quer ela viva no plano material ou no espiritual. Quando acordou, outra ela se sentia. Então comentou: esta relva foi a cama mais gostosa, macia e agradável em que estive em toda a minha existência. Este céu estrelado foi o mais lindo teto que me protegeu, e esse teu corpo o melhor que me cobriu, tanto acordada quanto durante o sono tão delicioso que jamais antes eu havia dormido. Fico feliz por ouvir isso e estou muito grato por ter tido o prazer de trazer de volta para a vida alguém tão especial quanto você. E lhe digo que 1000 anos podem se passar sem tê-la comigo novamente, que jamais esquecerei o que com você vivenciei. Samuel, quero que saibas que muitas coisas eu poderei dizer por teres me seduzido com tanta intensidade e me proporcionado tanto prazer em tão pouco tempo. Mas não serão palavras que conseguirão expressar o que sinto, porque certas coisas só com outros meios conseguimos transmitir. Então, como me faltam outros meios, te digo: obrigada, amado, mestre insuperável e homem que nunca quero deixar de ter em minha vida, pois a vida tu me devolveste pelo prazer que me proporcionaste. Permite que sempre que nos for possível e permitido, eu retribua o prazer que me proporcionas, pois se não estou enganada, esse sentido agora tão ativo em ti, nunca mais conseguirás ocultá-lo, ainda que uses do teu poder. Não conseguirei ocultá-lo mesmo. Como você descobriu isso? Não me esqueci do que você disse quando eu estava insensível à vida. Eu disse tantas coisas, do que foi que eu disse? Jamais me esquecerei de quando me disse: permitas que eu a cure com o que trago em mim.
mas que até há pouco ocultava de todos, porque eu sentia vergonha de ter em mim algo tão poderoso, que se usado sem o amparo da lei da vida, em um dos meus tormentos se tornará. Eu disse isso também. Você finalmente despertou esse seu sentido, não? Despertei sim. Nunca mais poderei ou conseguirei recolhê-lo em mim mesmo ou ocultá-lo. Foi isso que permitiu que você retornasse dos domínios daquele gênio? Foi o contrário que aconteceu, Hineshi. Aquele gênio me mostrou os domínios dele e me convenceu que se posso curar por meio de minhas mãos, no entanto, nem tudo podemos curar só com as mãos. Certas doenças da alma só são curadas com uma perfeita e harmônica sincronia entre olhos, mãos, desejos, sentimentos e vontades. E ele me convenceu também a não temer usar algo que em mim é positivo, pois os que têm esse algo negativo não se pejam em usá-lo, ainda que sejam destrutivos e causadores de dores e deformações mentais, emocionais e racionais, pois deformam o próprio raciocínio de quem for tocado por eles. Onde ficam os domínios daquele gênio, Samuel? Os domínios dele alcançam todos os domínios, bastando estar neles apenas uma das incontáveis Hineshes que estão a conviver com a morte nesse sentido, que agora pulsa e lateja com tanta pujança em teu íntimo, tão feminino e tão sensível a esse recurso, que dos teus olhos não posso e não quero ocultar. São tantas as Hineshes, não? São sim. E onde houver uma e outro meio não tiver para curá-la, então esse meu recurso irá se ativar tão intensamente que ou eu recorro a ele ou se tornará um incômodo para mim. Saiba que não existem Hineshes só no lado sombrio da vida, pois no lado luminoso muitas Hineshes estão a ocultar suas luzes encantadoras, a ausência da plenitude em seus íntimos, tão bem ocultados, mas agora muito visíveis aos meus olhos, que finalmente foram abertos de vez por aquele gênio. A porteira que eu mantinha fechada só para não ver a intimidade alheia, ele não só abriu como a explodiu toda, Hinesh. Por que ele fez isso com você? Bom, ele me perguntou se era justo alguém que só quer fazer o bem ter de sofrer de um mal que não pode revelar, pois a vergonha de revelá-lo é maior que o desejo de ser curado. Como respondi que não era justo, então ele arrancou dos meus olhos a porteira, abriu toda a minha visão e falou-me: onde houver um mal que não pode ser revelado, os teus olhos imediatamente o verão, e a partir daí, esse teu sentido dotado do poder de curá-lo será ativado, só voltando a adormecer quando você tiver realizado a cura necessária. Como realizará tais curas se os males estarão ocultos pelos enfermos por causa da vergonha que despertam? Onde houver uma Hinesh, lá está o domínio daquele gênio, certo? Isso é certo. Então tudo será fácil para mim, pois nos seus domínios aquele gênio atuará com intensidade, e pelos meios que se dispõe, induzirá quem estiver enfermo a me revelar do mal que padece. E aí então o meu recurso já ativado curará e voltará a ser em mim só mais um recurso. Samuel, eu ainda estou enferma? Não, você está curada, Hinesh. Então Samuel a convidou. Vamos observar outros planos da lei da vida, até você encontrar um que te encante. Duvido que outro me encante mais que este, porque duvida, horas, foi neste que a vida voltou a pulsar e a latejar com uma intensidade antes nunca sentida por mim, querido. Se assim é, então será aqui que edificará o hospital-abrigo, que acolherá todas as Hineshes que começarei a curar, atendendo ao compromisso que assumi com aquele gênio. Eu não sou médica, como é aquela sua amiga Samuel. Tem todo o tempo do mundo para ser, pois as Hineshes que acolherá aqui no começo só precisarão do apoio de alguém que as entenda e compreenda como só a Hinesh que aqui as acolherá poderá compreendê-las. E a palavra certa você sempre estará apta a dar-lhes. Confia a mim algo tão importante, Samuel. Eu não confiaria isso a você se antes ele já não houvesse confiado, falou Samuel, enquanto olhava para um ponto à sua frente e caía de joelhos. Hinesh voltou o rosto para o lugar que ele olhava e, não se contendo, caiu de joelhos ante o esplendor daquele que se mostrava aos seus olhos. Mentalmente, aquela luz viva comunicou-se com ele, dizendo:
Eu os observo desde que chegaram, e muito me alegrou quando escolheram este plano da lei da vida para que edificarem uma morada divina que acolherá aquelas que nem viver desejam mais, filha minha. Também errou-me a não desejar conhecer outros planos fora dos meus domínios para semear vida, minha filha. Que seja lançada nos meus campos a semente luminosa que dará origem ao hospital-abrigo que lhe foi confiado, serva do meu Senhor. Rinesh estendeu a mão e sentiu que algo quente, muito quente, Samuel nela colocou. Então Rinesh, após olhar para aquela pedra dourada, lançou-a à frente, e quando ela tocou no solo, aconteceu uma explosão energética e luminosa, dando início à edificação do hospital-abrigo. Quando ficou pronto, só uma coisa ela conseguia dizer: como é encantadora essa edificação divina! Muito mais linda será quando se tornar um centro de amparo da vida, minha filha. Agora eu marco essa morada com um símbolo que acendeu em seu peito, marcado quando você retornou à vida. Falou aquela luz divina que irradiou um turbilhão luminoso um pouco acima do portal de entrada, imprimindo na fachada um símbolo vivo que distinguia aquela morada como estando sob o seu domínio. Depois de ter feito isso, ele ainda falou: honra a vida em meus campos, que diante do nosso Senhor serás honrada por mim com muita vida. E aquela luz viva recolheu-se em si mesma, deixando Rinesh e Samuel ainda no êxtase da visão do ser divino, que ali havia se mostrado a eles. Quando contiveram a emoção, Rinesh olhou para o próprio peito e viu que estava marcada por um símbolo igual a que marcara aquela fachada luminosa. Então perguntou: foi você quem me marcou, Samuel? Fui eu, sim. Como sabia que eu iria permanecer nos domínios dele para todo sempre? Bom, se não estou enganado, uma mulher nunca esquece o lugar onde se tornou completa, certo? Acho que aquele gênio não terá dificuldade em convencer suas enfermas, Samuel. Afinal, você sabe muito sobre nós, as mulheres. Sei nada. Agora voltemos nossa atenção ao que te guarda, porque estou curioso em conhecer as acomodações dessa morada. O que vejo é muito mais que um hospital. Após percorrer boa parte da construção, retornaram à ala onde Rinesh havia escolhido para viver, e ao apalpar a cama, observou: ela parece ser tão agradável quanto aquela relva, Samuel. De certas coisas só poderemos ter certeza caso os provemos não só com as mãos, querida. Como sinto que não se engana, então nada melhor que sentir a maciez desta cama, certo? Certíssimo, minha perspicaz aprendiz. Ah, mestre amado, tenho tanto a aprender contigo. Saiba que ainda que demore toda a eternidade, tudo o que sei será conhecido por você. Não vejo o momento de começar a aprender. O momento é este. Não percamos tempo, discípula tão entusiasmada. Depois de mais uma lição, Rinesh falou: minha capacidade de aprender precisa de um descanso. Então vou cobrir este teu lindo corpo, senão nunca mais terás descanso. Irás cobrir-me com quê? Com uma veste que te distinguirá entre tuas semelhantes, permite-me. Precisas pedir, ou não sabes que esse meu corpo é todo teu? Verdade? Sim. E só espero que não venha se demorar muito, para tornar a vê-lo despido novamente. Só o deixarei coberto, até que sua capacidade nesse sentido tenha voltado a dar fortes sinais de que você se habilitou a novas descobertas. Prometo. Promessa é uma mulher, é uma dívida, querido. Não me esquecerei disso, Rinesh. E tanto isso é verdade que aquele gênio está me dizendo que nas prisões de Ligoresh e Lajeshar, muitas Rineshes estão habilitadas a ocupar os leitos macios aqui existentes. Venha comigo, servo do meu senhor, exclamou ele, já cobrindo-a com um lindo vestido, do pescoço aos pés, e que a deslumbrou. A seguir, volitaram até onde estava Ligoresh, que, acompanhado por Lajeshar e pela rainha que estava assistindo pelo cristal a tudo o que eles faziam, Samuel então estendeu a mão e o recolheu, dizendo: acho que me esqueci dele aqui, e não me lembro que os segredos dos cristais são conhecidos de vocês três. Só espero que não venham a revelar a ninguém mais do que viram e ouviram, companheiros de destino. Teu segredo é nosso segredo, grande mago da luz cristalina, respondeu prontamente a rainha. É sim, confirmou Lajeshar.
Afinal, eu seria o último a revelar como recebi a maior lição de minha vida sobre os espíritos femininos, ainda que tenha me custado a perda definitiva de Hinesh. Será que perdemos o que não possuímos de verdade? Tudo é uma questão de ponto de vista, não? Isso mesmo. Além do mais, nunca mais deixará de te lembrar de que, além das execuções negativas, as positivas também são possíveis. Grande mago. E quanto ao meu problema, perguntou Ligoresh. Apesar do que aconteceu em tão pouco tempo, sabemos que alguém aguarda uma explicação sobre minha permanência neste posto. Viemos aqui justamente para proporcionar-lhe uma atenuante aceitável aos olhos do Sr. Oxóssi. Qual é ela, grande mago? O que acha de abrir mão de todos os espíritos femininos que você atingiu quando ainda vivia sob a influência do seu tormento principal? Quer dizer, livrar-me da presença incômoda delas nas prisões dos meus domínios, não? Se assim prefere, então que assim seja. São todas tuas, grande mago, e caso queiras, poderás colher nestes domínios todos os espíritos que estão com seus negativos esgotados. Por enquanto, só serão recolhidas aquelas que estão sobrecarregadas com as energias negativas geradas a partir do teu desvirtuamento. Só elas já forneceram uma atenuante para me manter no trono destes domínios. Acredito que sim. Então vou levá-los até onde eu as enviava, quando já não me serviam mais. Acompanhe-me. Quando Samuel viu a extensão da prisão coalhada de espíritos femininos, destruídos nos seus mais íntimos, ajoelhou-se e chorou em silêncio por causa da visão que o chocou. Mas em dado momento, levantou-se e todo o seu corpo explodiu em uma profusão de energias multicoloridas que avançaram na direção daquelas infelizes, esgotadas energeticamente e lançadas em um vazio sombrio. Em não mais que alguns segundos, Samuel tudo fez e as curou segundo as condições aceitas por ele, após ir com aquele gênio até os domínios dele. Então indicou Hinesh e ordenou-lhe submissão total às ordens, vontades e desejos dela. Queria acolhê-las no hospital-abrigo edificado com essa finalidade, e dirigindo-se a Hinesh ordenou: estenda suas mãos e envolva todas elas. Depois leve-as com você à sua morada, serva do meu senhor. Eu posso fazer isso? Pode, pois uma de suas atribuições será essa, portanto faça-o. Hinesh fez e levou consigo milhares de espíritos alcançados pela ação curadora de Samuel, que a seguir pediu a Ligiresh: traga-me os outros 6 auxiliares que estavam com Hinesh. A princesa tomou-os para si. Compreendo. Depois cuidarei disso, porque agora quero mostrar o que aconteceu com tua pedra negra, mago. O que aconteceu a ela, grande mago? Dê uma olhada e veja você mesmo, outrora um mago da pedra azul. Ao olhar sua pedra negra, mas com um pingo azul incrédulo exclamou: não acredito. Acredite, mago. Acreditei em seu nome a ação que realizei em favor de todas aquelas nossas irmãs, atingidas além dos seus limites humanos pela sua ação negativa. Por isso lhe digo, o primeiro passo para a sua total regeneração diante da lei já foi dado. De agora em diante, compete a você ir realizando ações aceitáveis aos olhos da lei em favor da vida, para sua pedra um dia voltar a ser azul e ter o brilho que nunca deveria ter perdido. Compreende o que eu acabo de dizer? Compreendo sim, grande mago. Ótimo. Agora Lagisher o conduzirá diante do ponto de força do Sr. Oxóssi, onde os que se excedem são julgados. Porque eu, se nada fiz, executor? Perguntou Lagisher. Você é o responsável pela execução dele, não? Eu sou, mas quem agiu até agora foi você. Só fiz o que você permitiu, companheiro de destino. Logo, tudo o que aqui foi feito só foi com seu consentimento. Conduza-o para que saibamos se Ligoresh terá uma oportunidade única ou a terá perdido, segundo a lei e a vida, certo? Logo saberemos, grande mago da luz cristalina, encontro no trono das encruzilhadas. Lá estarei à tua espera, executor. Assim que os dois se foram, a rainha dos 7 cristalinos abraçou Samuel e pediu: ajude-me, mago. O que a incomoda, amada irmã? Eu assisti a tudo o que fez enquanto estava com Hinesh, e vê-lo se amando ativou tantos sentimentos em mim.
Compreendo, eu sei que me compreende. Samuel realmente compreendeu a rainha, levando até um lugar isolado onde a sós ela finalmente revelou quais os sentimentos que nela haviam sido despertados. Só bem mais tarde, retornou ao trono das encruzilhadas para finalizar sua missão, mas assim que surgiu no salão, o Exu-rei pediu: "Não diga nada, grande mago. Antes de concluir sua missão, devo mostrar-lhe o resultado, ou melhor, as páginas sombrias de um livro de acerto de contas que gostaria que fechasse por mim." "Que livro é esse, amigo de jornada?" "Não chego a dizer que seja o pior dos livros abertos por mim, mas, com toda certeza, um dos piores ele é." "São muitas as páginas dele?" "Sim, são muitas, meu executor." "Não sou teu executor, companheiro de jornada. É assim. Ainda que aparentemente ninguém o tenha enviado para executar-me, eu sei que foi o próprio Senhor da Lei que o conduziu até aqui." "Como pode dizer isso com tanta convicção, se mesmo eu lançando mão de todos os meus recursos não vi nada que o condenasse?" "Talvez a sentença não possa ser vista por meio das suas faculdades humanas, grande mago, mas ao ver que a vida despertou em você um sentido exatamente oposto ao que havia despertado em mim há muitos milênios, então não tive mais dúvidas, você é o meu executor. Terá de me contar tudo desde o princípio, grande mago da luz negra. Eu conto, companheiro de destino, ainda que não tão sombrio quanto o meu. Ouça-me, e depois tire suas próprias conclusões, certo?" "Certo. Comece que sou todo ouvidos." "Bom, houve um tempo em que fatos estranhos começaram a abalar a harmonia entre os povos existentes no plano material, e a desordem se estabeleceu em um meio não habitado a ela. Foram tantos os que desafiaram os princípios que regiam a espécie humana, que os gênios da luz viraram as costas e deixaram que cada um desse vazão às suas negatividades. Quando isso foi concedido à raça humana, poucos resistiram à tentação do livre-arbítrio e se mantiveram em harmonia com as leis eternas. Quanto ao resto, caiu, caiu e caiu. Eu não estava entre os que eram a exceção, e também seguindo a regra, caí, caí, caí. E tanto que é aí que atingi o fundo do abismo, ainda vivendo no corpo carnal. Quando desencarnei, encontrei no plano espiritual outra desordem 1000 vezes pior que a que para trás há pouco deixara. Então a lei me usou por meio do que de pior em mim havia. Usei todo o poder, a mim concedido ainda na matéria, para subjugar milhões e milhões de espíritos caídos nas trevas da ignorância. Formei legiões e legiões do que de pior havia no inferno, e no inferno reinei por muitos milênios, enquanto na face da terra os poucos que haviam sobrevivido ao grande cataclismo voltavam às cavernas para poder sobreviver às intempéries, à fome e às doenças. A humanidade, vivendo no plano material, tornou-se selvagem, ignorante e insensível, enquanto nas trevas o mesmo acontecia comigo e com tantos outros. Então, seguindo os ditames da lei que diz: "O que o homem fizer de bom, Deus amparará, mas o que o homem fizer de mal, que o próprio homem repare", foi seguido pelos que se fizeram exceção e deram início às reparações dos erros humanos. E assim tem sido, através dos séculos e séculos incontáveis. Disso você tem uma parca noção, não? Bem, o fato é que, se em espírito o homem conserva tudo o que adquirir da carne, seja positivo ou seja negativo, eu tive ativado em mim um poderoso mistério negativo, no meu sétimo sentido, o qual, se em você é um mistério da vida, em mim é um da morte. No pior dos tormentos, ele se tornou, pois ou eu escravizava espíritos femininos degenerados aos milhares e os mantinha só para dar vazão às energias geradas a partir do meu mistério negativo, ou enlouquecia por causa do incômodo delas, e assim tornei-me um instrumento punidor dos milhares de espíritos femininos degenerados sexualmente. E por saber que só porque elas haviam se degenerado eu era tão incomodado, então eu sentia prazer quando vertia em abundância dentro delas as energias destrutivas em mim acumuladas. Eu dava a elas aparências femininas belíssimas, antes de dar início à destruição delas através do sexo, que em mim era inesgotável e insaciável. Mas chegou um tempo
em que os oráculos malditos chegaram até mim e disseram: aquele que irá anulá-lo já caminha em sua direção, grande mago da luz negra. Eu há milhares de anos venho combatendo você com todos os meios à minha disposição, grande mago da luz cristalina, e muitas vezes quase o destruí, mas alguém sempre o sustentava e o afastava do meu alcance. Convivi com a sentença dos oráculos a me incomodar, porque nas trevas a palavra anular significa ser reduzida ao nada por meio da dor, e não há nada que me incomode tanto quanto eu ter que voltar a sentir dor. Como você estava se mantendo acima do plano material, a lei me submeti, assentando-me neste trono, e isto para os que viviam no inferno foi um alívio, e não me querem de volta de jeito nenhum. Bem, daqui deste ponto de forças, comecei a servir às leis do Campo Santo, mas pensando em você o tempo todo e em um meio de recolhê-lo ao meu cristal negro para anulá-lo para sempre. Mas em sua última encarnação, aproximei-me demais e fui atingido com aquele corte profundo no peito, quando dei início a um plano para destruir seu espírito atado ao seu corpo carnal. Você sabe quem abriu meu peito? Outro grande mago da luz cristalina, que depois de me subjugar, concedeu-me o direito de reassumir meu posto e aguardar que a lei decidisse meu destino, enquanto você ficaria sob a proteção dele. Como tudo foi colocado sob o arbítrio da lei, aquietei-me e esperei. E você veio ao meu encontro sem saber quem eu era, nem que se eu temia, era só por temer a dor. Mas você, ainda conduzido pela lei, foi parar nos domínios das 7 porteiras do cemitério. Então me aquietei, pois finalmente você estava ao alcance de minha visão, além de estar desprotegido. Mas logo no seu primeiro dia aqui já lhe confiaram a execução de outro, dos que haviam recebido o mesmo oráculo que o meu. Eu acompanhei o tempo todo o grande mago e vi que a execução dele por você não aconteceu como eu acreditava que ia ser, e outras execuções se sucederam, e sempre contrárias ao modo que eu tanto temia. E quando você veio até aqui, atendendo a uma ordem do Senhor Ogum-Megé, finalmente vi nos seus olhos que nada eu tinha a temer de você, e quando aceitou fechar o livro de nossas contas, comecei a desejar ser executado por você, pois finalmente eu ficaria livre do meu tormento. Surpreso não fiquei quando você foi ao encontro do Mago Negro, e em vez de destruí-lo, você o libertou de um dos maiores dos seus tormentos. Não sabe quanto desejei que retirasse do meu íntimo o meu cristal negro de grande mago. Quando retirou, todo o tormento que afligia meu sexo desapareceu. Outro prazer tão grande nesse sentido jamais voltarei a sentir. Obrigado, grande mago da luz cristalina. Sou-lhe grato por toda a eternidade pelo bem que me fez. Estou pronto para ser marcado pelos seus símbolos de fogo vivo. Conclua sua missão comigo para que eu possa dar-lhe todas as páginas de um dos mais negros livros de minha maldita existência. Tua existência não é maldita, companheiro. Apenas tem sido um instrumento da lei para que todos aqueles que não respeitam a vida sejam punidos. É só isso que tem sido, nada mais. E tanto acredito nisso, que será com um imenso prazer que te marcarei com os símbolos vivos que trago em mim desde minha origem, e sem deixar de revelar-te que foram eles que me mantiveram vivo quando muitas vezes estive à beira da morte. Dentro das leis que me regem, eles são uma manifestação do meu Senhor, que é o Senhor de todos. Ajoelha-te na minha frente, meu amado e companheiro de jornada. Samuel marcou com seus símbolos sagrados e então perguntou: por que me submeteu tão espontaneamente, companheiro Exu-Rei? Eu vi o que aconteceu a Rinesh quando ela se submeteu a você, após olhar nos seus olhos e vislumbrar neles uma luz no meio da escuridão que a envolvia. E o mesmo eu já havia visto nos olhos dos magos dos cristais, nos da rainha deles que me odiava, nos dos 7 cabeças e etc. Todos estão bem e bem encaminhados. Logo, caso eu venha a ser executado por algum inimigo de agora em diante, acredito que uma senda luminosa se abrirá para mim, não? Se alguém fizer isso contigo e não estiver em acordo com a lei, não duvides disso, meu irmão. Ótimo. Agora vem comigo
pois estou pronto para que recolhas todas as páginas escuras de um dos piores livros de minha vida, e juntando-as e levando-as contigo, darão início ao luminoso livro da vida. Não sei não, mas acho que tenho uma grande surpresa para mim, companheiro de destino. Por que acha que eu faria isso? Não sei ainda, mas você está muito ansioso para se ver livre dessas páginas sombrias. Mas como não posso recusá-las, então vamos a elas, certo? Vamos sim. Quando Samuel chegou ao lugar onde estavam as sombrias páginas de um dos piores livros da vida do Exu-Rei, caiu de joelhos e aos prantos e exclamou: "Oh não, meu Deus, até quando terás de ser assim?" Diante dele estavam centenas de milhares de espíritos femininos ali aprisionados e totalmente deformados após terem sido executados pelo executor da lei conhecido como Exu-Rei. E ali ficaria a lamentar o estado delas, se o Exu-Rei não tivesse lhe dito: "Companheiro, olha para o teu ministério e vê o que aconteceu com ele e como está. Ou usas o poder nele existente, ou tu serás engolido pelas energias que estão sendo geradas nele." Era isso que acontecia comigo, mas de forma negativa. Samuel levantou-se e usou todos os poderes nele ativados, assim como outros que ainda desconhecia, e em um piscar de olhos curou e enviou todas para a morada hospital de Rinesh, por meio que também descobriu ser possuidor. E quando se voltou para o Exu-Rei, falou: "Agora mais do que nunca, o entendo e compreendo, irmão meu. Eu sei que agora isso acontece de verdade. Voltemos à sala do trono deste domínio." Quando lá chegaram, a rainha dos seres cristalinos esperava e logo foi dizendo: "Também vim aqui para fechar o livro de acerto de nossas contas. Grande mago da luz negra, você renunciou ao seu cristal e já não tenho mais razões para combatê-lo o tempo todo." Eu renunciei sim, mas quem não renunciaria após ver um grande mago da luz cristalina tornar-se senhor da única mulher que não só não se submeteu ao poder que eu possuía, como quase me retalha todo? Quer dizer que todas aquelas cicatrizes que marcavam o teu corpo foram feitas por ela? Perguntou Samuel. Isso mesmo, executor. Por pouco ela não ia cortando em mim o único meio que eu possuía para descarregar as energias em mim geradas a partir do meu sétimo sentido negativo. O que aconteceria comigo caso ela tivesse feito isso? Tantas energias em mim se acumulariam que chegaria uma hora que eu seria explodido por elas. Compreendo, murmurou Samuel preocupado. É melhor eu proteger-me bem, pois caso isso ocorra comigo, não quero nem imaginar como ficarei. Eu nunca tentarei algo nesse sentido, grande mago, exclamou a rainha, olhando-o de modo significativo. Menos mal para mim, rainha. E já que mais um livro foi fechado, acho que posso dar por concluída a missão que me foi confiada aqui. Não deseja ouvir dos próprios motivadores dela como tantos livros foram abertos, grande mago? Perguntou ela. Só se não demorar muito, porque tenho de recuperar minhas roupas que estão em poder da princesa. Resumindo tudo em poucas palavras, digo-lo: eu, inconformada com os danos causados à humanidade por espíritos semelhantes a Lajesher, reuni à minha volta todos aqueles magos dos cristais, iniciei uma luta sem tréguas contra todos os que subjugavam e destruíam espíritos femininos caídos, impedindo-os de se regenerarem. E assim foi, até que todo o inferno se voltou contra mim. Então me refugiei ao meio cristalino para não ser anulada por eles, os grandes das trevas. Quando recebi uma oferta de uma emissária da Senhora da Lei para retornar ao meio humano, caso me submetesse aos ditames da lei, não pensei duas vezes e aceitei imediatamente. Afinal, sob o amparo da lei, eu voltaria a ficar próxima daqueles que eu queria afastar do meio humano, tal como o antecessor de Lajesher nesse trono. Quando a oportunidade surgiu, absorvi o meu cristal e o enviei a um lugar do qual ele jamais sairá. Mas caso um dia ele consiga sair, duvido que queira continuar a destruir espíritos humanos. Eu, do meu posto, voltei meus olhos para Lajesher, que substituirá ao seu antecessor anulado por mim. Lajesher não temia só a você, temia a mim também,
e quando saiu dos seus domínios para anular-me, eu já estava à espera dele com meus magos dos cristais, e só não cortei um dos meios que ele possuía para destruir espíritos femininos, porque a própria Senhora da Lei interveio e proibiu-me de voltar a perseguir Lagisher. E se isso não fosse o bastante, ela ainda me privou do meu cristal de grande maga do cristal rosa. Foi daí em diante que comecei a ultrapassar os limites das leis que me regiam no posto que eu ocupava, e tanto me excedi que fui expulsa daquele centro, onde eu havia sido confinada pelos orixás que você já conheceu. Conheci sim. Bem, resumindo tudo, eu era uma pombagira, rainha das 7 encruzilhadas do cemitério, grande mago? Não, era assim. A sua missão só poderá ser concluída quando você me conduzir até ela, e para que minha sentença seja emitida pela minha senhora Yansan. Com isso eu não contava. Assim terá que ser, porque levei comigo milhares de pombagiras quando fui expulsa daquele centro, e não tenho o direito de mantê-las à margem da vida ou da lei. E como de agora em diante desejo voltar a servir a lei respeitando a vida, você poderá fazer isso por mim. Eu não sabia que a coisa era tão complicada assim, rainha, mas ou não teria enviado um instrumento humano da lei para humanamente reparar tantos erros humanos. Faça isso por mim e por todas aquelas irmãs minhas que só desejam uma oportunidade para voltarem a ser humanas, por favor. Você disse, voltarem a ser humanas? O que houve com elas? O mesmo que aconteceu comigo e você curou. Todas estão com suas sensibilidades femininas adormecidas? Estão sim. Meu Deus, isso nunca mais terá fim. Sinto muito, grande mago da luz cristalina, mas estou me sentindo tão sensível e tão humana que ou você as devolve à vida ou enlouquecerei, pois sou a única responsável por levá-las comigo ao meio cristalino, pensando que as estava protegendo, quando na verdade estava anulando nelas um dos princípios da vida, que eu havia jurado defender com minha própria vida. A rainha, não mais resistindo ao remorso de ter feito um grande mal quando pensava estar fazendo um bem, caiu de joelhos e implorou que Samuel reparasse o erro dela e a conduzisse a um julgamento, pois era o seu executor. Após meditar em tudo o que havia ocorrido desde que iniciara aquela missão, perguntou: onde elas estão, amada irmã? Venham, eu os levarei até onde elas estão ocultas dos olhos humanos, exclamou a rainha muito feliz. Eu também, perguntou o Exu-rei. Claro que sim. Afinal, fechamos o nosso livro de acertos de contas, não? Não só fechamos, como espero nunca mais voltar a abrir outro. Não contigo, rainha. Tu quase extirpas do meu espírito essa parte que agora tenho na conta de um bem, pois o mal para muitos deixou de ser. Só ia cortando, porque você andou atacando minhas servas, certo? Como resistir, mesmo sabendo dos riscos? Serão tão belas e atraentes. Tudo bem, isso já é passado, não? É sim, rainha. Deixemos o passado para o passado, pois estamos em busca dos nossos futuros, não? Isso é verdade. Conduza-nos, rainha, pediu o Exu-rei um tanto afoito. Porque tanta empolgação quis saber Samuel. Bem, desde que fiquei livre daquele tormento, não tenho sentido nada, absolutamente nada nesse meu sentido. Logo, vendo as lindas servas da rainha, talvez eu volte a senti-lo. São tão lindas assim, companheiro. Certas coisas não são possíveis de serem mostradas, senão com elas visíveis, executor. Então vamos, concordou Samuel, já preocupado com o que poderia acontecer assim que visse as servas da rainha. Mas quando as viu, apesar de serem muito lindas, nada aconteceu, nem o menor latejar sentiu. Isso fez refletir um pouco antes de dizer: acho que aqui a coisa será diferente, rainha. Só poderei despertar nela esse sentido da vida em um trabalho contínuo, mas de longa duração e sem prazo para terminá-lo. Como fazer então, grande mago? Vamos até o ponto de força do Campo Santo, para que tua semente final seja promulgada, mas leva contigo todas as tuas servas, pois antes de serem tuas, dela elas já eram. Assim farei, executor. Pouco depois, todos estavam prostrados diante da Senhora guardiã dos espíritos encaminhados ao Campo Santo, e Samuel ouviu uma pergunta assim: por que demorou tanto para reconduzi-las aos limites da lei, executor?
Como não havia um tempo determinado para concluir essa minha missão, tomei sob minha responsabilidade, mas dentro dos meus limites, a solução de alguns acertos de contas, amada senhora. Mas vim assim que finalmente mostrei à rainha dos cristalinos e sua serva que não importa se a vida pareça boa ou ruim, fácil ou difícil, humana ou desumana, ninguém tem o direito de bloqueá-la, pois a própria lei age no sentido de reequilibrar a todos em geral e a cada um em particular. Ela compreendeu isso, meu amado filho? Sim, minha senhora. Acredito que de agora em diante ela servirá a lei dentro de limites humanos e com os olhos voltados para a vida, que é um bem divino. Alegra meus olhos com sua dedicação, tolerância e paciência para com os caídos, e tanto alegra que sob meu manto protetor confio-lhe a missão de despertar para a vida todas essas minhas filhas, que se não renunciaram à vida, no entanto não sabem como retornar a ela, porque estão adormecidas no tempo. Agradeço a oportunidade de poder servir a lei e a vida sob a sua proteção, minha amada mãe. Como o tempo está ao meu lado, então, no devido tempo, encontrarei um meio de despertá-las para a vida, sem me sentir culpado por estar entrando tão intimamente nas vidas que nelas estão adormecidas. Conhece muito pouco da natureza feminina, meu servo. Isso é uma verdade, minha senhora, mas nesse campo, só com muito tato, esforço e observação, tenho aprendido algumas coisas. Então, ensino-lhe algo tão importante e, no entanto, tão pouco compreendido pelos espíritos, instrumento do meu Senhor. A natureza feminina traz em si a sensação, que é o oposto da percepção, que é atributo da natureza masculina. Preciso de tempo para assimilar o que me ensinou tão generosamente minha senhora. O tempo está ao seu lado, meu filho amado. Marque todas elas com seus símbolos sagrados e, no devido tempo, conduzirá todas até esse ponto de força da vida. Vossas ordens são minhas vontades, vossa vontade são meus desejos, e vossos desejos são minhas ordens a serem cumpridas e minhas vontades a serem realizadas. Após Samuel marcá-las com seus símbolos sagrados, a rainha das 7 encruzilhadas do cemitério ouviu sua sentença. Você reassumirá o trono, serva minha, mas se voltar a ultrapassar seus limites humanos, esse símbolo em seu peito, e com o qual foi marcado em um ato de amor, na dor a punirá. Ou se obedeço e vos peço perdão, senhora minha e de minha vida. Antes de se recolher em si mesma, a senhora Yansan deixou ao lado de Samuel uma espada simbólica, com a qual ela distingue aqueles que a servem por meio do amor, da lei e da vida. Samuel recolheu a espada após cruzá-la em sinal de respeito, e depois de refletir um pouco, estendeu-a para a rainha pedindo: Amada irmã, guarde junto ao seu corpo esta espada simbólica. Não sou digna de portar uma espada como esta, grande mago. Quando o dilema dessa natureza é colocado diante de nós, sabe o que devemos fazer? Não, mas sou boa aprendiz, grande mago. Devemos procurar descobrir qual é a razão que propiciou a entrega de algo tão valioso e, aceitando, procurar nos dignificarmos diante de tanta confiança depositada em nós. Tentarei me tornar digna dela, grande mago. Não tente ser digna, mas sim dignifique-se. Sim, senhor, grande mago da luz cristalina. Sabe qual é o mistério dessa espada simbólica, amada irmã? Não, senhor, qual é ele? O seu mistério consiste em usá-la sem ostentá-la, e ostentá-la sem usá-la. Caso consiga isso, jamais me preocuparei com ela, pois você estará sendo digna dela. Meditarei sobre o mistério dela, amado mestre. Acredito que meditarás, amada irmã, e como Rineste deixou de auxiliar-me à minha esquerda para ir servir à direita do meu senhor, escolhe uma de tuas auxiliares para ocupar o lugar dela, por favor. A rainha perguntou se alguma delas queria seguir com Samuel, mas como tantas se ofereceram, ela escolheu uma e perguntou: Esta o agrada, grande mago? Não quero ao meu lado alguém que me agrade, apenas alguém que me auxilie. Eu o auxiliarei, meu senhor, falou a moça, já se ajoelhando na frente de Samuel, que a impediu de concluir seu gesto de submissão, e lhe disse: Amada irmã, quem vem para o meu lado só se ajoelha diante de quem eu me ajoelho, nunca diante de mim, e prefiro ser chamado de mestre e não de senhor. Ensine-me
e aprenderei, amado mestre. Muito me agradará ensiná-la, irmã amada. Siga-me. Sim, sim, senhor. Samuel retornou ao salão do trono das encruzilhadas, acompanhado pelo Exu-rei, pela rainha e por sua legião de servas. Então falou ao primeiro: minha missão está concluída, servo do meu senhor e senhor do trono das encruzilhadas. O meu senhor se alegra com a conclusão da missão a ti confiada, servo do meu senhor, respondeu o Exu-rei. Ele que não deixa de vigiar nossos atos, pensamentos e palavras, saberá aniquilar o ter real valor. Mas quanto a mim, por mais que dissesse, não conseguiria dizer-te o que sinto. Então te digo, obrigado, irmão de destino. Samuel abaixou-se e cruzou o solo diante dos pés do Exu-rei e falou: que tua longa jornada rumo à tua remissão total seja abençoada, irmão meu e meu irmão, até a vista. Até, grande mago da luz cristalina, vá tranquilo, pois o primeiro ponto cristalino já surgiu na minha pedra de grande mago da luz negra. Um dia terá tão transparente quanto a minha, grande mago, exclamou Samuel, enquanto fazia surgir na palma da mão o cristal que trazia dentro de si. Estupefato, o Exu-rei perguntou: como isso é possível? Eu vi você absorvê-lo. É verdade, eu absorvi, mas posso retirá-lo do meu íntimo quando bem eu quiser. Então esse poder, quero dizer, essa ativação geradora de energias não provém dele? Creio que não. Até a vista, companheiro. Espere, exclamou o Exu-rei, mas já era tarde, pois Samuel já se fora. O que será que ele ensinou ao me mostrar que aquele imenso poder energético não provinha do cristal dele, rainha? Se não me engano, ele quis dizer que o teu cristal negro nada tinha a ver com o que tanto te incomodava, rei. Então isso significa que ao mesmo tempo em que retirava o cristal do meu íntimo, ele também me curava no meu negativo, certo? Correto. Se é assim, então tenho que conseguir despertar esse meu sentido de forma positiva, pois ele só está adormecido, certo? Isso também é certo, rei. E se me permite dizer, creio que ele nos deu uma lição e tanto, ao deixar de propósito aquele cristal ativado, enquanto despertava Rinesh para a vida de uma forma positiva, infalível e muito recomendável. Eu nunca o derrotaria, rainha. Quando ele estava fazendo uma coisa que podemos ver facilmente, outra que nem imaginava ele ser capaz de fazer ocultamente, ele está realizando. Isso também é verdade. Enquanto ele amava aquela executora que o acompanhou quando foi me executar, na verdade o que fazia era anular o poder dos meus magos e dominar-me com a visão do prazer que Clara vivenciava ao se entregar por inteira a ele. Foi assim que ele quebrou suas defesas? Foi sim. E por que você não reagiu? E perder a oportunidade de sentir o mesmo que ele havia sentido? De gemidos e lamentos de dor, eu já estava cansada, mas do que nunca eu precisava ouvir e emitir gemidos de prazer. Você sabe que nada sei sobre o jeito positivo de fazer uma mulher sentir prazer, mas se você que recebeu umas lições extras dele tiver um pouco de paciência comigo, talvez venhamos a nos dar muito bem de agora em diante, rainha. Não custa me esforçar um pouco. Afinal, se me der mal, também estou cansada, rei. Sabe, acho que o ódio que nos separava nunca me deixou ver quanto você é atraente. Verdade? Não só é verdade, como sinto latejar no meu íntimo nesse sentido, mas infelizmente faltam-me meios de exteriorizá-lo. Conheço alguns meios, rei, e se você me permitir lançar mão deles para ajudá-lo, irá me proporcionar muito prazer. Prazer é? É sim. E conheço um lugar ideal para vivermos esse prazer juntos, sem que ninguém nos veja ou ouça. É no meio cristalino, onde Clara seduziu Samuel. O que estamos esperando, rainha que nunca tive? Eles não esperavam mais, mas em outro lugar, Samuel deu um sorriso antes de desativar o cristal que mostrava o Exu-rei e a pombagira rainha, envolvendo-se mutuamente na mais dissimulada das conquistas, e murmurou: acho que serão ótimos discípulos na arte da vida chamada de amor. E virando-se para a nova auxiliar, perguntou: por que tão prontamente se ofereceu para ser minha auxiliar, irmã amada? Não sei ao certo se foi pelo poder que trazes em ti ou se foi pela tua beleza,
mas sinto que no Senhor existe algo tão bom, mas tão bom, que quando eu conseguir identificar o que é, tenho certeza de que ficarei muito feliz. Você disse que sente. Isso mesmo, mestre amado. Será que em vez de sentir, você não está percebendo a existência desse algo? É um sentir, mestre. É um sentir mesmo. A percepção capta o que está ocorrendo no exterior. Já a sensação nos indica que nosso íntimo está a nos mostrar, ainda que não muito claramente. Compreendo. Sinto que me compreende, mestre, que nunca tive, mas que por causa dessas sensações que tenho, sei que não quero deixar de ter nunca mais. Fico feliz em merecer sua confiança plena após tão pouco tempo juntos, irmã amada. E muito mais feliz ficarei quando você estiver apta a interpretar corretamente seus sentimentos mais íntimos. Agora vamos, pois essa proximidade dos nossos corpos está começando a me incomodar. Eu não o agrado como mulher, mestre amado. Muito pelo contrário, agrada até demais, e tanto me agrada que eu volto meus pensamentos para outras atividades, ou daqui a pouco não dominarei mais este meu mistério muito sensível. Após olhar demoradamente para Samuel, ela murmurou: Puxa, como o Senhor irradia energias, até posso senti-las avançarem até o meu íntimo. Vamos, discípula de um aprendiz, ordenou Samuel, mas não dando oportunidade para ela fazer outras observações. E direto às 7 porteiras, Samuel dirigiu-se, mas lá não encontrou a princesa. Então fixou a visão no espaço à frente e a localizou, indo ao encontro dela, que entre a surpresa e a raiva o encarou e perguntou: Já curou sua amiguinha, Rainha Cobra? Isso não importa. O que desejo são minhas vestes e meus auxiliares. Onde eles estão, princesa? Está disposto a negociar comigo, executor? Não negocio o que me pertence, princesa. E caso não tenha percebido, você já ultrapassou seus limites há algum tempo. Ou devolve os meus auxiliares e minhas vestes, ou levarei ao conhecimento do nosso chefe essa perseguição implacável que move contra mim. Já que não negocia e ainda me ameaça, nada mais temos a conversar. Se é assim que deseja, assim será, ex-princesa, mas nunca se esqueça, nem mesmo quando estiver louca de dor, que recusou todas as oportunidades que lhe dei para não ser atingida pela lei. Até nunca mais, princesa destronada. Samuel volitou direto a um domínio negativo, onde localizara seus auxiliares, pois a princesa os havia entregue a alguém que tinha contas a acertar com eles.